Olá, de volta com o nosso curso de Direito Constitucional, de volta com as competências legislativas privativas da União, o artigo 22, que vocês já estão acompanhando aí. Na aula passada nós falamos de outros dispositivos e hoje nós vamos estudar o inciso 17, o inciso 18 e o inciso 19, tá? Cuidado com o 17, cuidado também com uma correlação que existe no inciso 19 com o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º. Mas isso daqui a pouquinho a gente chega lá, tá? Então vejam só, ó, é competência legislativa privativa da União legislar sobre. Inciso 17, vejam o texto constitucional. Compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 17, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como a organização administrativa destes, tá? Então, ó, cuidado para não fazer confusão aqui, ó. Primeira competência aqui, ó, organização judiciária. Então, a organização judiciária de quem? Do Distrito Federal e dos territórios, tá? Além da organização judiciária do Distrito Federal e dos territórios, a organização do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. E, por fim, a organização da Defensoria Pública dos territórios e a organização administrativa destes, tá? Então, quando a gente separa, quando a gente esquematiza essa competência aqui legislativa privativa da União, eu preciso lembrar que a União vai legislar sobre a organização judiciária do ODF, mas também, né, territórios, que se te colocar aqui, ó, caso seja criado, né, um novo território, e também, ó, a organização do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, tá? Quem já estudou para concurso, por exemplo, do Ministério Público da União sabe disso, ó. Um dos ramos do Ministério Público da União não é o Ministério Público do Distrito Federal e territórios, tá? Lá na Lei Complementar número 75, que é a lei que organiza, né, o Ministério Público da União, a gente tem, né, toda a organização do Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Ou seja, uma prova, né, um respeito a essa competência prevista no artigo 22, inciso 17. Falei na organização do Ministério Público do Distrito Federal e territórios, falei de uma competência legislativa privativa da União. Está lá na Lei Complementar número 75/93. Falei da organização judiciária do Distrito Federal e dos territórios, idem. Competência privativa legislativa da União. Tanto é que a sigla do TJ do TF é essa aqui, ó, é TJDFT. Por que é TJDFT? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Ah, professor, mas não tem nenhum território. Não tem nenhum território atualmente, mas não pode ser criado um novo território? Nós não estudamos isso lá no artigo 18? Através de uma lei complementar eu não posso ter a criação de um novo território no Brasil? Território é ente federativo? Claro que não. Pelo amor de Deus, né? Não cometam esse erro, tá? Quando eu falo de um território não é um ente federativo, o território é uma autarquia territorial da União. Então, para aí para pensar. Se o território é uma autarquia territorial da União, quem que vai legislar organizando o Poder Judiciário? Tá? Naturalmente a União. Quem que vai legislar organizando o Ministério Público? Naturalmente a União. Só que ó, a organização judiciária e do MP, quando a gente fala do território, está junto com a organização da Justiça do Distrito Federal e com a organização do Ministério Público do Distrito Federal, tá? É por isso que quem vai estudar para concurso lá em Brasília, no âmbito do Judiciário, né, do Distrito Federal, tem que lembrar disso aqui, ó. Eu tenho, né, o TJ do Distrito Federal e territórios, tá? Por quê? Porque é uma competência legislativa privativa da União legislar sobre a organização da Justiça do Distrito Federal e dos
territórios. Também é uma competência legislativa privativa da União, a organização do Ministério Público do Distrito Federal e territórios, tá? Lá o artigo 128 da Constituição, quando fala do Ministério Público da União, um dos ramos é justamente o MPDFT, o Ministério Público do Distrito Federal e territórios. E como eu já disse, quem estuda a Lei Complementar número 75, tá? Percebe que a organização do Ministério Público do Distrito Federal e territórios é realmente uma competência legislativa privativa da União, tá? Então, falei de organização judiciária do Distrito Federal e dos territórios, Lei da União, competência privativa legislativa da União. Falei da organização do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Lei da União, competência legislativa privativa da União, tá? E também, quando eu estiver falando especificamente dos territórios aqui, quando nós falarmos da Defensoria Pública, né, em um território e da organização administrativa dos territórios. Naturalmente, isso tem que ser competência legislativa privativa da União. Gente, por que tudo isso aqui, tem que ser competência privativa legislativa da União? Vocês já estudaram um dispositivo da Constituição muito parecido, mas que não estava falando a respeito de uma competência legislativa, e sim a respeito de uma competência material, uma competência administrativa. Isso aqui, tem correlação com o artigo 21 da Constituição, inciso 13. Se é competência da União, material administrativa da União, manter, organizar e manter, tá? A Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, né? O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a Defensoria Pública e a Organização Administrativa dos Territórios, naturalmente a União vai fazer isso com base numa lei. Afinal de contas, qual que é um dos princípios mais importantes para a administração pública? Não é o princípio da legalidade? Então, se a União tem essa competência material prevista no artigo 21, inciso 13, tá? Naturalmente, para que ela exerça essa competência administrativa material, eu preciso de uma lei, né? Eu preciso de uma competência legislativa. Então, o Congresso Nacional legisla, representando essa competência legislativa privativa da União e com base na legislação feita, elaborada e seguindo as regras de processo legislativo, mas sobretudo com participação, do Congresso Nacional, vem a União, vem o Executivo da União, sobretudo, e vai administrar, organizar e manter, essa questão. Quando eu falo, do Executivo da União, sobretudo na questão administrativa dos territórios, e na questão da Defensoria Pública, se bem que sempre existe aquela discussão se a Defensoria Pública, integra ou não integra o Poder Executivo, no entendimento mais moderno, no entendimento, que cada vez mais é majoritário. A Defensoria Pública não integra o Poder Executivo, tá? Está lá nas funções essenciais da Justiça. Inclusive, o que tem acontecido, com o passar do tempo? Eu não estou tendo uma política de valorização e de uma certa forma equiparação da Defensoria Pública com o Ministério Público, tá? Então, se porventura o seu concurso perguntar, se a Defensoria Pública faz parte ou não do Executivo, responda que não. Em regra, não. Defensoria Pública está lá no capítulo referente às funções essenciais da Justiça. Está no artigo 134 da Constituição, tá? Então, quando a questão for para esse lado, lembrem-se do artigo 134 da Constituição. Agora, na maioria das vezes, nessa parte aqui que nós estamos estudando da Constituição, que é a competência legislativa, o concurso quer saber o seguinte, a sua prova quer saber o seguinte, quem legisla sobre a organização da Defensoria Pública dos Territórios? Quem legisla sobre a organização administrativa dos territórios? União, Congresso Nacional. Agora, é competência material administrativa de quem também? Da União, porque eu tenho isso lá no artigo 21, inciso 13. Quando eu falar da organização administrativa dos territórios, naturalmente estou falando de uma competência do Executivo, tá? Falei de organização judiciária, organização do MP, do DF, dos territórios, competência da União legislar sobre e competência também material administrativa. Só para ficar completa, como sempre aí, as nossas aulas,
Olha o texto aí do artigo 21, inciso 13, ó. Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Então, é uma competência da União, material da União. Ó, o próprio artigo, o próprio inciso da Constituição diz, né? Organizar e manter. Como que vai ser essa organização? Através de uma lei de competência do Congresso Nacional, de competência legislativa aí, privativa da União, tá? Bem, feito isso, né? Analisado o inciso 17, né? Inciso 18. O que a gente tem no inciso 18? E cuidado, ó, já tinha até grifado aqui, ó, mas cuidado com isso aqui que muitas vezes no concurso a pessoa não percebe. Eu estou falando de sistemas nacionais de estatística, de cartografia, de geologia, tá? Ah, mas isso impede que um estado, isso impede, por exemplo, que o estado de Minas Gerais, que o estado do Rio de Janeiro, que o estado do Rio Grande do Sul, do Amazonas, tenha o seu próprio sistema estadual? Claro que não. A competência privativa legislativa da União é para sistemas nacionais de estatística, de cartografia, de geologia, tá? Vejam só o texto da Constituição, artigo 22, ó, compete privativamente à União legislar sobre, inciso 18, sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais, tá? Nacionais. O nacionais aqui, ó, se aplica a todos os sistemas e não somente a questão geológica, tá? Aqui, ó, no plano material, no plano da competência administrativa material, sobretudo quando eu falo de estatística, né, e cartográfico, né, só para ficar bem claro ali, às vezes alguém tá achando que isso aqui não é um acento, isso aqui é um acento, tá, gente, ó, estatística, né? Então, ó, quando eu falo aí do Sistema Nacional de Estatística, do Sistema Nacional de Cartografia, né, cartográfico, quem faz isso materialmente, tendo em vista essa legislação que foi aprovada pelo Legislativo da União, pelo Congresso Nacional, quem detém essa competência material administrativa, concretiza, melhor dizendo, né, essa competência material administrativa no âmbito da União é o IBGE. Nós já vimos, né, a Fundação IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? No âmbito da geologia, né, os órgãos competentes no âmbito da União para instituir, né, esse sistema nacional, não para instituir, para administrar esse sistema nacional, tendo em vista que a instituição é feita através de lei, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Então aqui, ó, inciso 18. 19, tá? Compete à União legislar sobre, tá, sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. Então, sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. Professor, isso é uma questão óbvia, né? Quando a gente fala aí do sistema financeiro, de mercado financeiro, tudo isso é feito pela União, é uma competência legislativa privativa da União. Só que a questão no concurso, gente, ela não é simples assim muitas vezes. Muitas vezes o examinador, quando o edital do concurso, né, envolve estudo de processo legislativo, pergunta o seguinte, ó, então tá, legislar sobre sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular, da caderneta de poupança, por exemplo, ó, é uma competência legislativa privativa da União. Tá? Aí vem o concurso e pergunta, isso pode ser feito através de medida provisória? Especificamente, né, refinando a nossa pergunta aqui do concurso, ó, eu posso ter uma medida provisória que venha a promover o sequestro da caderneta de poupança, dos valores que estão presentes na caderneta de poupança? Claro que posso, professor. O Collor fez isso em 90. Aliás, em 90 não, em 92. Não, em 92 foi impeachment, desculpa. Fez isso em 90, né? O Collor fez isso lá em 1990. Gente, eu tenho que lembrar que quando o presidente, né, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu também, né, um impeachment, fez isso, era permitida a edição de medida provisória. Só que aí foi feita uma emenda à Constituição, que alterou o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º,
Colocando esse tipo de prática, tá? O sequestro da caderneta de poupança, dos valores da caderneta de poupança ou de qualquer outro ativo financeiro da população, tá? Como uma das proibições à edição de medida provisória. Então, o que vocês têm que lembrar? Que é vedada a edição de medida provisória, tá? Sobre o tema caderneta de poupança, por exemplo, quando o objetivo dessa medida provisória for sequestrar, for justamente captar compulsoriamente ali os recursos da caderneta de poupança, tá? Então, muitas vezes, quando você está estudando aqui essa competência legislativa privativa da União, ok, é a União que vai legislar sobre caderneta de poupança, por exemplo, tá? Mas eu tenho que lembrar que não é possível a edição de uma medida provisória, ou seja, do ato normativo medida provisória para o sequestro da caderneta de poupança. Então, aquilo que o Collor fez não é possível mais ser feito. Muitas vezes a gente está aí, vendo noticiário, Facebook, não sei o quê, conversando com os amigos na mesa de boteco. Eu posso ter a edição de medida provisória, gente, para sequestrar a caderneta de poupança do brasileiro? Não posso. Ela seria justamente, essa medida provisória seria inconstitucional, porque é vedado. Então não tem mais como, do dia para a noite, um presidente da República sequestrar a caderneta de poupança. Aí de repente você recebe aquele WhatsApp falando que o presidente, a presidente, fulano de tal, vai sequestrar a caderneta de poupança do brasileiro. Não tem como. Não é mais possível fazer isso através de medida provisória. Para isso acontecer, sabe o que o chefe do Poder Executivo da União, o presidente ou a presidente da República, teria que fazer? Teria que encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional. Então imagine o seguinte, eu sou presidente da República, tá? E eu quero sequestrar a sua caderneta de poupança, tá? Eu consigo fazer como o Collor fez? Através de uma medida provisória? Não consigo. Tá? Aí eu vou ter que encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional. Na hora que eu encaminhar o projeto de lei para o Congresso Nacional, falando que eu vou sequestrar a caderneta de poupança dos brasileiros, o que você que tem uma caderneta de poupança vai fazer? Você vai sacar o dinheiro. Na hora que eu apresentar o projeto de lei ao Congresso Nacional, todos os brasileiros que têm ali dinheiro na caderneta de poupança irão fazer o saque da caderneta de poupança. Ou seja, em termos práticos, não tem mais como isso acontecer. Então, quando o Collor fez através de medida provisória, porque na época a Constituição não tinha essa proibição, hoje tem. Assim, se um presidente da República for sequestrar a poupança, a caderneta de poupança dos brasileiros, ele vai ter que encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional. E, naturalmente, até esse projeto de lei ser aprovado pelo Congresso Nacional, o que todos os brasileiros que têm dinheiro na caderneta de poupança terão feito? Terão, obviamente, sacado dinheiro. Então, em termos práticos, não tem como mais o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, sequestrar a poupança de ninguém, tá? Então, quando você receber esse tipo de WhatsApp, Facebook, ou até mesmo, ouvir uma notícia ou ler uma notícia referente a isso, falando isso, é um absurdo, não tem mais como isso acontecer, tá? Então, legislar sobre sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Competência legislativa privativa de quem? Da União, tá? E lembrando dessa correlação com o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º, tá? É vedada a edição de medida provisória por parte do presidente da República que vise a promover aí, o sequestro, Eu estou ali captando compulsoriamente, eu estou sequestrando, eu não posso, enquanto presidente da República, sequestrar a caderneta de poupança, os valores da caderneta de poupança de ninguém, tá? Que isso sirva aí, de conhecimento para todos vocês que se preparam para concursos públicos, provas de uma maneira geral e até mesmo para a população em geral, ok? Então atenção, cuidado, Terminamos por aqui a nossa aula. Gente,
Inscreva-se no canal da Editora Atualizar no YouTube, inscreva-se no canal nos canais, né, dos outros professores que estão no projeto. Vocês estão vendo aí, ó, tem aula de Direito Administrativo, tem aula de Lei 8.112, aula, né, de Informática, aula de Português, tá? E cada vez mais nós lançaremos novos e novos professores. O nosso objetivo nunca foi e não será vender aulas. O nosso objetivo é distribuir conhecimento gratuitamente para toda a sociedade brasileira, tá? E nós continuaremos essa missão. Nós não vendemos cursos, não vendemos aulas, tá? Todas as aulas serão postadas gratuitamente no YouTube. É a sua curtida no vídeo, é a sua inscrição nos canais, é o seu compartilhamento, é assistir a publicidade que está atrelada aos vídeos. É justamente isso, esse engajamento de todos vocês que financia o projeto, tá? Então, ó, agradeço sobretudo a audiência de vocês. Se tudo isso está sendo possível, se tudo que a gente está fazendo, tá, está sendo feito com qualidade e pensando aí, né, na sua preparação, no seu estudo, isso é sobretudo graças à audiência de todos vocês, tá? Então continuem firmes aí no canal, inscreva-se, né, nos canais, curtam os vídeos, tá? E ajudem a Editora Atualizar aí, né, a divulgar, a propagar cada vez mais a sua missão, que é justamente produzir, organizar e distribuir conhecimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu só vou conseguir melhorar a qualidade de vida da sociedade brasileira, tá? Nós só vamos evoluir enquanto país, enquanto sociedade, inclusive uma sociedade capitalista, se nós tivermos educação, se nós tivermos conhecimento, né? Então, ó, não perde tempo com os boatos que não tem nada a ver, não, ó. Perca tempo, entre aspas, né? Perca tempo, né? Ganhe tempo, melhor dizendo, estudando. Estude direito constitucional, saiba quais são as competências das nossas instituições. Isso é muito importante, não só para você individualmente, que tem aí seu interesse particular de passar num concurso público, mas isso é importante para todos nós, para toda a nossa sociedade, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade, falando de outros tópicos referentes ao direito constitucional.